Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo,
Quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Uma salva de palmas para a palavra. Façamos um tempo de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos alcance a compreensão da Escritura que para nós foi proclamada e agora é pregada. Peçamos o auxílio. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos no ápice da nossa caminhada de fé. Do domingo de Páscoa até Pentecostes, Santo Agostinho diz que nós deveríamos viver esses 50 dias como se fosse um único dia. Aquele mesmo esplendor, aquela mesma alegria, aquela mesma exultação do sábado santo, sábado da aleluia à noite, e do domingo de Páscoa. Uma senhora disse para mim, ali na porta da igreja: a missa mais linda da minha vida, cadê ela? Foi domingo de Páscoa. Nós temos que viver essa beleza esplendorosa do domingo de Páscoa, 50 dias como se fosse um único dia. O mesmo esplendor, a mesma alegria, a mesma exultação. Hoje nós temos no Evangelho último domingo com as aparições do ressuscitado. Os Evangelhos não se ocupam em descrever o protocolo, o modo com que se deu a ressurreição. Isso permanece um mistério da íntima relação de Jesus com o Pai. Não foram escritos para descrever jornalisticamente como se deu a ressurreição. Mas os evangelhos se ocupam em relatar as manifestações do ressuscitado e como é que isso acontece de forma impressionantemente, de forma pequena, quase insignificante. Há uma desproporção gigantesca entre os relatos das aparições de Jesus nas situações mais frágeis, como essa de hoje, na beira do mar de Tiberíades, e aquele esplendor do livro do Apocalipse, da multidão de multidões, de centenas e milhares diante do trono e do Cordeiro, que proclama e aclama o Senhor no trono. Aquela liturgia celeste do livro do Apocalipse, para alcançá-la, é preciso ir na íntima e mais particular das experiências, da sua íntima experiência de encontro com o ressuscitado, para alcançar aquele nível de esplendor. O grande drama é que nós vivemos na igreja um modo de compreensão, de interpretação da Escritura, que a gente não aplica a Sagrada Escritura como método e disciplina de oração, de meditação, de intimidade com Deus, para que a gente experimente um encontro com Ele naquela medida. Nós ainda vamos demorar tempos para recuperar isso, que ao longo dos séculos a igreja perdeu, distanciou do fato original daquele encontro. Um encontro capaz de provocar em você uma força tão grande, mas tão
tão grande, mas tão grande, que chegará um dia, você glorificará a Deus e voltará para casa muito contente por ter sofrido humilhação e açoite por causa do nome do Senhor. A segunda leitura. A primeira leitura. Os apóstolos voltaram contentes por terem sido dignos de sofrer os açoites por causa do Senhor. Quanta gente que sofre açoite faz abandonar a igreja e a fé. E olha que nem é açoite assim tão grandão. O nível mais elevado de maturidade na fé é a sua qualificação, a sua capacitação como discípula do Mestre, do vivente, do ressuscitado, que te põe no mundo, numa experiência que impacta também as potências que te ferem e te ameaçam. Vamos ao Evangelho para ver se a gente perscruta a Escritura e alcança esse nível. Evangelho número 9 do seu folheto, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao 19. Os outros evangelhos relatam a cena do milagre da pescaria no começo da missão de Jesus. João põe o milagre da pescaria também no último encontro de Jesus com os discípulos antes de ascender ao céu. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A primeira foi lá para os discípulos de Emaús, a segunda foi domingo passado, primeira e segunda também relatadas no Evangelho de João domingo passado, no primeiro dia da semana e 8 dias depois com Tomé, e a terceira é agora. Vamos lá? A aparição foi assim. Estavam juntos, leia, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Espere lá, volte e conte nos dedos quantos discípulos são. Leia, Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Quantos são? 7. Significa o quê? O time está desfalcado. A comunidade já não está mais reunida. O time perdeu drasticamente parte do grupo. Já estão começando a esfriar aquele calor, aquele queimor de domingo passado, que no primeiro dia estavam reunidos os 11, 8 dias depois de novo reunidos, e agora Tomé está junto. Não é? Na verdade, no primeiro tinha 10, no segundo os 11, porque Tomé estava junto. Aquela força do começo começa a esfriar. Também acontece conosco depois da Semana Santa. Passa aquela empolgação da Semana Santa e vai esfriando. E a gente começa a retomar a vida num ritmo, desculpe a grosseria da palavra, num ritmo ordinário, mesquinho. A gente começa a reproduzir um estilo de vida como aquele de antes de ter encontrado o Senhor. Como se nunca tivesse tido uma vida nele. Começa a reproduzir modos e comportamentos de uma vida que não parece quem com ele caminhou 3 anos. Vamos ver? Olhe lá. Versículo 3. Simão Pedro disse a eles, juntos? Eles disseram, isso aqui retoma o início do Evangelho, que esse ano nós estamos meditando Lucas, e vimos lá no começo do ano, a cena de Pedro, líder da pescaria,
que Jesus pediu a barca emprestada de Pedro, subiu nela, pregou e no final da pregação chamou exatamente Pedro, Tiago, João e André, os filhos de Zebedeu. Chamou: eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Mas Pedro voltou a ser pescador de peixe. É o mesmo que dizer, voltou à estaca zero. E não só como bons pescadores como Joaquim. Voltou a ser pescador, mas voltou a ser péssimo pescador. Vamos ver? Olhe só. Também vamos contigo. Desculpe, um elemento que não é nada simples e que vou incomodar alguns irmãos e irmãs com que vou realçar. Pedro desistiu da comunidade de fé, não está mais um animador da comunidade de fé, não está mais um pregador do evangelho, desiste e volta a ser pescador. Toda pessoa, quando sai da igreja, o maior prazer dela é ficar sabendo que mais gente saiu da igreja depois dela. Isso é muito próprio da miséria humana, da mesquinhez humana. Pedro vai e não se contenta em ir sozinho. Ele que tinha sido chamado para formar uma rede com os apóstolos, e na rede dos apóstolos pescar homens para Deus, agora usa a rede para tirar da igreja membros e levar da igreja membros que Cristo chamou e constituiu para a pescaria. A gente poderia fazer um trocadilho. Quando Pedro diz, eu vou pescar, e os outros dizem, também vamos contigo, poderíamos substituir por, eu vou pecar. E os outros dizem, também vamos pecar contigo. Porque aqui estão saindo do caminho que Cristo tinha proposto. Cuidado com o entusiasmo seu quando você desiste da igreja e da comunidade. Cuidado com aqueles que tentam te convencer que não compensa mais seguir Cristo. Cuidado com o prazer diabólico e perverso que eles têm de ocupar sua vida até arrancar de você a chama que Cristo acendeu na sua Páscoa. E muitas vezes isso acontece dentro da casa da gente. O primeiro da família da gente a desistir da fé é o que começa a repetir para você incansavelmente, todo dia. Você vai de novo para aquele trem? Você vai de novo para aquele troço? Você vai de novo para aquela bobeira? Você vai de novo para aquela besteira? Fica tocando esse sino na sua cabeça. Se a igreja nem mais sino toca, na sua casa você tem sinos tocando dizendo, você vai de novo? Esses sinos do mal, eles não cessam de tocar em nossa cabeça para tentar nos convencer a desistir de Cristo e do seguimento de Cristo. Na minha vida de padre, nos 23 anos, não foram poucos os que vi ter prazer de sair da igreja e arrastar um punhado consigo. Veja o resultado que dá. Saíram e entraram na barca. Leia. Mas não pescaram nada naquela noite. Repitam comigo. Pedro voltou a ser pescador. Ô igreja, repete comigo. Pedro voltou a ser pescador e péssimo pescador. Diga comigo, também eu, se retomar a minha vida sem Cristo, serei péssimo em tudo. Entendeu? Retome a sua vida sem Cristo, para você ver o fracasso que vai ser. Suas noites, ou seus dias, ou suas semanas e seus meses mais laboriosos de suor derramado, você não verá resultado neles.
Porque quando comanda a sua vida uma realidade baixa, da fraqueza, do fracasso, do sentimento de que não compensou segui-lo 3 anos, desembocou nisso aqui. É verdade que ele já apareceu para nós 2 domingos, mas isso não era aquilo tudo que a gente pensava, não. Vamos voltar a ser pescador, vamos para Tiberíades. Leia. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Jesus de pé na margem. Sinal da prontidão, amanheceu. Sinal daquela madrugada da ressurreição na beira do túmulo. Sinal da presença do ressuscitado na realidade do fracasso dos apóstolos que o abandonaram. Ele não os abandona, embora eles em grupo desertam e deserdam-se da fé. Leia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Sabe, a coisa mais perigosa na sua vida é quando Jesus manifesta na sua vida e que você o identifica como um estranho. Quando você não percebe mais, não sabe decifrar mais quem é o Senhor na sua vida. Isso fácil e fatalmente acontece conosco. Fácil e fatalmente você pode se tornar alguém que não identifica mais o ressuscitado em sua vida. Leia, versículo 5. Então Jesus disse, brada a igreja. Responderam? Espere lá. Qual é a pergunta que Jesus faz? Repita. Moços, tendes alguma coisa para comer? O que lembra? O que lembra? Moços, moço, você tem alguma coisa aí para me dar? O que lembra? Um mendigo. Cristo, quando você o abandona, ele se passa por mendigo para tentar alcançar seu coração e não o seu lanche. Cristo se faz um mendigo atrás de você, porque ele quer alcançar você. Parece um pedinte na rua. Moço, curiosamente que ele usa uma expressão que lembra mesmo conversa de estranho, não é? Aqueles que estabeleceram uma relação de estranhos com o Senhor, também ele tem um comportamento de estranho, embora próximo deles. Moços, tendes alguma coisa para comer? Trabalharam a noite inteira. O que trazem? Você também pode responder para Jesus, Senhor, quando eu passo uma semana sem ti, eu não trago nada no meu coração, na minha vida. Senhor, quando eu arrisco tocar a minha vida, o meu trabalho, a minha barca, a minha rede, a minha vida familiar, sem ti, também eu sempre te encontro sem nada. Porque sem ti, minha vida não dá resultado nenhum, Senhor. E o mais impressionante é o desfecho. Que Jesus começa mendigo e termina como o Senhor da providência. Para dizer que Ele quer você. Passa-se por necessitado para chegar perto de você, mas não precisa de você, mas sabe que você sem ele será sempre um fracassado nas noites escuras desta vida. E por isso ele ordena, ante o relatório deles, não, curto e grosso,
simples, uma palavra curta que relata uma experiência aterradora. Não. A ordem de Jesus surpreende. Versículo 6, leia. Jesus disse-lhes, brada a igreja. Lançaram, pois, a rede por causa... Espera lá. Lançai a rede onde? Barca, no Novo Testamento, é metáfora da igreja. A igreja como a comunidade dos cristãos no mundo, remando nos mares revoltos deste mundo, mas a arquitetura, o prédio também tem associação como barca. Quando você entra nas igrejas desde períodos primitivos, você entra na barca e olhe para frente. À direita da barca, você está dentro da barca. À direita da barca é o que você vê? Grita. O que é que você vê? A cruz. O que você vê? A cruz. Lançai a rede à direita da barca. Retome a sua vida a partir da cruz. Retome a sua vida a partir da profissão de fé que você professa todo domingo. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Retome o seu trabalho, retome a sua pescaria, retome o seu casamento, retome a sua família, retome a lida sua a partir do que está à direita da barca. Se você todos os domingos chegar aqui e olhar à direita da barca, encontrará à direita da barca Ele crucificado, oferecendo-se a você como remédio de sua salvação, como cura para os seus fracassos, como libertação das suas derrotas. Ele é a mesma e eterna e única oferta à direita da barca. É Ele que daqui um pouco, Ele mesmo, que será a sua comida e a sua bebida. Ele que te pede, tem alguma coisa para comer? Ele mesmo vai oferecer a Ele, para que você saia daqui. E hoje ainda, ou amanhã na segunda-feira, você trabalhe e não tenha uma semana de fracasso. Mas pelo comando e pelo alimento que Ele te dá, que é Ele, você verá os resultados da pescaria, das labutas de sua vida. Dê uma salva de palmas bem forte, bem bonita, para Ele. Pode dar um grito. Se você olha à direita da barca está a cruz, e se você olha à direita da cruz, o que tem? O lado traspassado, onde Ele oferece o sangue para te lavar dos pecados e a água do batismo para te dar vida nova. Lançai as redes à direita da barca. Volte hoje para sua casa a partir da contemplação do mistério da cruz. Como nós católicos deveríamos recuperar aquele hábito antigo de chegar meia hora antes da missa, sentar aqui e ficar longo tempo olhando para a cruz. Como nós perdemos isso? Como na igreja se tornou um lugar onde a gente proseia e conversa e nem reza mais. De vez em quando eu ando dando bronca em alguns ministros, dizendo, vamos criar na igreja um ambiente de contemplação, e não de encontro de nós conosco, porque senão nós fazemos aqui um lugar de convivialidade. Cafarnaum é casa de praia. Cafarnaum é a cidade do lazer. Mas tem que transformar esse lugar do lazer num lugar de encontro com o Senhor. E muitas vezes nós fazemos a igreja uma casa de praia, onde nós somos amiguinhas e amiguinhos, encontramos no máximo a nós mesmos.
Contentamos-nos com isso, com ser amigo, com padre, com madre, abracinho, beijinho, falamos de nós, mas a gente não sai de nós, não levantamos e não alçamos uma realidade superior. Está entendendo, igreja? Recupere no seu tempo um espaço de relação e de contemplação com o Senhor. Não façamos da igreja um clubinho de nós mesmos. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Mas aí tem uma confissão. Versículo 7, leia. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Pedro é o chefe da igreja, que desertou-se da igreja com mais outros 6. Pedro não alcança a intimidade ainda do Senhor, embora tenha autoridade, mas não tenha intimidade. O discípulo amado, que na quinta-feira santa estava sentado, com a cabeça recostada no peito de Jesus, lembra? O discípulo amado confessa, sussurra para Pedro, é o Kyrios, o Senhor. Irmã, irmão, aprenda com esse discípulo amado que não tem nome no livro de João, do Evangelho de João, porque o nome desse menino é o seu nome. Aprenda todos os domingos, quando entrar nessa barca, a sussurrar como esse discípulo amado. Aprenda a olhar para a palavra e dizer, meu Senhor. Aprenda a olhar para a presença do corpo dele no corpo e sangue de Cristo e dizer, é o Senhor. Retome esse sussurrar da fé. É uma delícia o livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, ele contando por que é que o discípulo amado sussurra. Porque a fé é uma experiência íntima demais. É algo que você tem que fazer um esforço para vencer todas as debilidades e fragilidades e fracassos da vida, como Pedro não suporta 2 fracassos. Passado por todo esse sofrimento e ainda ter negado a ele 3 vezes. Ele já apareceu 2 vezes, essa é a 3ª vez que ele aparece e Pedro não está curado da cruz e da negação. O discípulo amado sussurra, porque essa verdade da fé, ela mais precisa ser alcançada no sussurrar da intimidade. Ela só acontece, é o Senhor, se você cultiva muita intimidade colocando sua cabeça no peito de Cristo. Santo Agostinho diz que nós deveríamos olhar para a cruz, para esse lado, encostar nossa cabeça na cruz aqui e dizer, daqui eu nasci. Dá vontade de chorar, mas não vou chorar não, vamos lá, veja o que vem. É tão forte isso. Simão Pedro, a cena agora, veja. Homens, vai mexer um pouco conosco, com você, com nós homens. Vamos ver? Essa cena tem muito a ver com a forma nossa de homens viver a fé. Leia. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, brada. Que significa Pedro, ao ouvir dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Qual é o diagnóstico que a gente faz? Pescador. Rosária, como é que o pescador chega da pescaria? Cabelo bagunçado, sem fazer barba, barbudo, arranhado para tudo quanto é lado, as unhas todas sujas. Não é assim que a gente volta da pescaria? Pedro nu é a imagem
do homem fracassado. Não se assustem com a grosseria da expressão que eu vou usar. A mulher dentro de casa, limpinha, arrumadinha, organizada, trabalhando o dia inteiro dentro de casa, e nós homens, à toa dentro de casa, de chinelo, de bermuda e sem camisa. Imagem do fracasso. Arrastando chinelo para lá e para cá, e resmungando e implicando com a véia, o dia inteiro. Isso existe? Existe, mulheres? Existe isso, mulheres? Existe isso, homens? Nós morremos de medo desse diagnóstico. Imagem do fracasso. O homem que perde o sentido para a vida, não cuida de si, não oferece a si o cuidado de alguém que foi batizado no sangue, na água, no Espírito, que ele, domingo atrasado, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Pedro veste a túnica do batismo e mergulha, e não depende da barca para chegar ao Senhor, ele vai a nado para chegar ao Senhor e voltar à fonte da sua fé. Olhar à direita da barca a cruz, quando ver o Senhor, lembrar do batismo e pôr a túnica e nadar na direção dele e reencontrá-lo. Mas Pedro nu, vestindo a túnica, lembra também Adão, lembra? Depois do pecado, quando escutou o barulho do Senhor, escondeu, teceu para si e para Eva uma tanga, não foi? É a imagem da consciência do pecado, é a imagem da vergonha. Eu tenho que cobrir-me, porque eu o neguei, eu temi a cruz, eu não confiei. Essa imagem é tão forte. Pedro é o Adão. Quando o discípulo amado diz, olhe para cá, vou usar uma imagem. O discípulo amado, arrastando a rede para dentro da barca, com as mãos na rede, trabalhando, pegando o resultado farturento da pescaria. As mãos estão na rede no trabalho, mas os olhos estão em Deus, na contemplação da presença de Deus. Amanhã você volta para o seu trabalho, as mãos no trabalho, mas levante o seu olhar e veja a presença do Senhor na sua vida, amém? Contemple a presença do Senhor, mão na rede, mas olhar elevado para uma realidade superior. Não se esgote somente com as coisas daqui. Olhe para cá. Não se esgote somente com os fracassos e derrotas de pescaria sem resultado. E nem se esgote com a fartura de uma barca de sucesso e uma rede cheia. Seja no fracasso ou na fartura, alcance um olhar superior e veja o Senhor na sua vida. Tá claro? Dê uma salva de palmas porque Ele está perto de você. Grita de amor para Ele. Que gritinho mais xoxo. Se vocês soubessem o que é pescar um peixe bom, vocês saberiam gritar. Porque se tem uma coisa gostosa, é a hora que a gente pega um tucunaré grande e grita para todos os concorrentes ao redor olhar para a vitória da gente. Vocês precisam fazer umas pescarias com Joaquim para aprender a gritar. Estava nu. Versículo 8. Leia. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Ali, a peixaiada estava ali. Mas você não enxerga, porque quem te ajuda a olhar para o mar, não é a orientação de Deus que te dá o discernimento para que rumo tocar
a sua vida. Você pescou a noite inteira, não guiado pela palavra, mas você pescou guiado pelos seus fracassos. Por isso é que não vê. A peixaiada está a 100 metros, mas você não enxerga. Essa é a diferença. Impressionante. Vamos. Na verdade, desculpe, já foi, não é? Versículo 9. Juntos. Logo que pisaram a terra, a surpresa, brada. Quando você vem com fubá, a broa já está pronta. Não é esse o ditado? Quando você vem com a farinha, o pão já está assado. Cristo que se fez mendigo pedindo pão agora mesmo, pedindo alguma coisa para comer, agora se mostra Senhor com brasas acesas da fogueira da vigília pascal. Peixe assado, símbolo do cristão que passa, o peixe assado, lembra? O cristão que passa pelas águas do batismo e transforma a sua vida em dom e alimento. E o pão, o trigo que foi moído no sofrimento e que é oferecido como pão que alimenta. Peixe e pão são símbolos da oferta da cruz. E a oferta do cristão. Jesus disse-lhes, leia, trazei algum dos peixes que apanhastes. Leia, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou as redes para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Quero te propor um exercício. Todas as vezes que você vem para a missa, participa da Eucaristia, você deveria sentir cheiro de peixe e pão assados, fresquinho, pronto para te nutrir. Todas as vezes que você vem e entra na barca, você deveria encontrar aqui na relação íntima sua com o Senhor, o cheiro dessa fartura. Os 153 grandes peixes, São Jerônimo diz que, no tempo que o Evangelho foi escrito, tinha a lista dos povos e nações do mundo. Eram 153 nações. A rede de Pedro, com 153 grandes peixes, representa a igreja lançando as redes da pregação do Evangelho pelo mundo inteiro, pegando gente de toda raça, tribo, língua, nação, povos, de tudo quanto é canto, e apesar disso a igreja não arrebenta, o Evangelho não estoura, a igreja não é vencida pela expansão. Cheiro de peixe assado, cheiro de pão novo. Jesus, ao pegar o pão e o peixe, partir e dar, lembra? A última ceia. Foi o último encontro dele com os discípulos assim, e agora também é o último encontro dele ressuscitado assim. Vamos ver? O desfecho agora é impressionante. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Versículo 13, é isso? Depois de comerem, agora tem um embate terrível de Jesus com você, com cada um de nós. Vamos lá? Leia, firme. Depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse. Jesus lhe disse. Pela terceira vez perguntou a Pedro, juntos: Simão, filho de João, tu me amas? Olha, Pedro. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: brada. Jesus disse-lhe: por que Pedro entristeceu na terceira vez? O que lhe veio à consciência? O que isso lembra? As 3 negações e traições de Pedro. Para cada uma das vezes que ele traiu Jesus, Jesus lhe dá agora a possibilidade de corrigir o seu erro, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Dos mesmos lábios, a mesma língua que negou, recebe a graça de repetir do mesmo modo e do mesmo tanto a confissão: sim, tu sabes que eu te amo. Apacentar, pacere, significa levar ao pasto e à água límpida o rebanho. Moral da história. Eu vou dizer para você uma das sentenças mais difíceis de pregador para o mundo de hoje. Domingo passado eu falei dos 2 grandes desvios que tem no mundo de hoje. Os que pensam e dizem: eu quero Deus, mas não quero religião. Eu quero Jesus, mas não quero igreja. Muitos dos nossos filhos e netos, sobrinhos estão nesse grupo, não estão? Quero Deus, mas não quero religião. Eu quero Jesus, mas não quero igreja. No máximo quero Bíblia, mas igreja não quero não. Vou dizer para você, em tempos de crise como esse que a igreja passa mundo afora, eu vou dizer para você a sentença mais difícil de pregador. Dizer a você que se é verdade que você encontrou Cristo, é também verdade que você encontrou Cristo na Santa Igreja que Ele fundou. Os relatos da ressurreição, todos chegam a essa conclusão. Se você encontrou o ressuscitado, você encontrou com a sua comunidade de fé, com a igreja. Experimenta o ressuscitado nessa comunidade. Não há experiência de Cristo fora do ambiente da barca e da igreja. Encontrar Cristo é encontrá-lo na comunidade que Ele funda. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nem sua fraqueza e miséria, Pedro, que me nega 3 vezes, vencerá o poder da pedra que eu te transformo na construção dessa igreja. Repito, é uma das sentenças mais difíceis da pregação, dizer para você, sobretudo os mais velhos aqui, que não dão conta de convencer os filhos e mais ainda os netos da relação com Cristo e com a igreja. Às vezes dá conta de levá-lo a fazer primeira comunhão, a crismar, a batizar, mas não dá conta de levá-lo a ter vínculo com Cristo na igreja. Eu digo a você, não se mantém na relação com Cristo sem a relação com a igreja. Por isso, Cristo acrescenta e termina o texto com a mais profunda verdade e o mais
pavoroso e belo sinal da honestidade de Cristo. Vamos ver? Tome lá. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: moral da história, rapaz, não estou te enganando, rapaz, isso aqui não é uma gambira de picareta, estou dizendo para você, você vai me seguir, pela segunda vez, você se tornou um ótimo pescador, e no final da segunda grande pescaria da sua vida, eu digo, deixa tudo e me segue. Mas não se iluda, você vai deixar tudo e me seguir, mas você vai ficar velho. Outros vão te amarrar e te levar onde você não quer ir. Não estou te enganando, não estou te traindo. Quando vierem as provações, quando vierem as tribulações da velhice, e para quem de nós aqui já passou dos 50, as tribulações da velhice começam a manifestar. Você começa a ter que submeter a coisas que você não queria submeter. Significa a maturidade da cabeça branca. Professar a fé com cabelos brancos ou tingidos, belamente tingidos, não é? Mas a fé da maturidade, a fé daquele que passa por provação, a fé daquele que segue Cristo não mais para ver o glorioso Messias com um exército de anjos, com espadas de fogo, eliminando os inimigos, mas um Messias humilhado na cruz, derramando sangue para apagar os meus pecados e transformar-me em templo do Espírito Santo, resgatar em mim a imagem de Deus perdida por causa do pecado. Irmã, irmão, eu sei que é muito para um domingo de manhã, é um texto muito longo e uma pregação espichada demais, mas mais longa, mais poderosa que o espichamento da minha pregação é a força da ressurreição de Cristo que quer alcançar você e devolver você para o esplendor da ressurreição dele, sobretudo quando vierem as grandes provações da sua vida. Eu não te engano, Pedro, eu não te engano, eu te chamo a me seguir. Vai chegar um tempo, você vai me glorificar, sendo humilhado, arrastado, pregado na cruz, você vai me seguir. Amém. Retome sua relação com o Senhor, incline a sua cabeça, feche os olhos, fale para Ele devolver a você o vigor que Ele devolveu a Pedro, aos apóstolos. Fale para Ele que você também quer retomar a sua vida com Ele, com a igreja, com seu trabalho, com as suas pescarias, com as suas lutas e batalhas na vida. Que você quer retomar a sua vida orientado por Ele, que está à direita da barca, oferecendo sua vida em sacrifício de amor, para capacitar você, qualificar você, para que você veja os resultados dos seus esforços, mas você veja mais ainda o resultado do poder de Deus em sua vida. Renove a sua fé na íntima oração com o Senhor. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche
enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para o lado direito da barca, para a cruz de Jesus. Diga comigo: Senhor, santifica as minhas mãos. Santifica minhas mãos. Que elas trabalhem esta semana. Que elas trabalhem essa semana. Guiadas, comandadas pelo poder da sua palavra, pela força da sua ressurreição. Tudo quanto eu realizar nesta semana, seja feito conforme a vontade do Senhor, e não dos meus fracassos ou dos meus sucessos. Santifica as minhas mãos, para que eu veja o resultado e possa apacentar as ovelhas que o Senhor confiou a mim. O Senhor sabe quantas pessoas eu não tenho conseguido apacentar com a força da fé, mesmo na minha família. Eu te peço, capacita-me, qualifica-me para apacentar no amor as ovelhas que o Senhor me deu para cuidar. Apresente para Jesus as ovelhas que você tem que cuidar na sua família, no seu trabalho, na igreja. Sobretudo aquelas que você não tem conseguido apacentar. Você consegue dar coisas, mas não consegue dar Cristo. Aquelas ovelhas que têm passado fome com a sua geladeira cheia, têm passado sede com as torneiras desperdiçando água na sua casa. Aquelas ovelhas que têm passado secura e fome sem Deus, perto da fartura material, mas na pobreza e na escassez material, espiritual. Peça ao Senhor para te capacitar e te qualificar, para que você seja a fonte de amor que apacenta. Senhor, faz de mim uma fonte de amor que apacenta. Senhor, faz de mim uma fonte de amor que apacenta. Senhor, faz de mim uma fonte de amor que apacenta as suas ovelhas que estão perto de mim, que dependem de mim, do meu cuidado, na minha família, no meu trabalho, no mundo. Põe a mão no seu coração. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me.